fazer uma pergunta para você. Quando você vai no mercado, agora chegando, né? Primeiro dia aí da gente fazer compra no mercado e tudo mais. Você, mulher, homem, porque eu gosto de ir no mercado. Eu sou fã, quem faz mais compra lá sou eu. Eu amo ir no mercado. Você escolhe os produtos baseado na marca ou no preço? No preço ou na marca? Mas tem marca que você gosta? Tipo assim, você leva um sabão em pó, mas você fala assim, mas o bom mesmo é esse. O que tira a mancha é o tal, né? A marca tal, né? Que você gosta. Tem coisa que você fala o seguinte, olha, eu abro mão de escova de dente de marca, de achocolatado de marca. Ah, mas desse produto, desse shampoo, não dá para abrir mão, porque esse aqui é bom. Não tem uns negócios assim que a gente tem uma marca preferida, né? E a marca, ela é exatamente isso. Ela promove, ela tem, então, para nós, ela vende um produto. A gente consegue criar uma identificação com ela. A marca, então, ela tem uma logo, um logotipo, uma logomarca, talvez tenha gente que trabalha aqui com isso, que é desenvolvido, para que quando a gente bata o olho, a gente sabe que aquilo ali, aquele carro, é da marca X, só pela logozinha grudado na frente ou atrás do carro. Você olha para aquele carro e você fala, uau, esse carro é daquela marca, ou esse carro é daquela outra marca, né? Então você consegue identificar lugares, né? A gente tem aqui uma marca na nossa igreja, que é a cruz. Então as pessoas olham e falam, aqui é uma igreja. A gente não tem uma igreja dizendo que é uma igreja batista, mas a cruz identifica que é um lugar aonde provavelmente preste culto a Deus. Então, as marcas, ao longo da história, ela tem esse significado de você criar uma identificação, criar uma identidade, para que aquilo que a gente olha, a gente já consiga associar e entender que aquela marca, aquele produto, representar aquela empresa, ou aquele lugar, ou aquele tipo de serviço. E durante a história, as marcas sempre foram muito importantes, ao longo de todo o tempo. Mas tinha muitas dessas marcas que eram feitas no corpo das pessoas, para identificar que elas eram de uma tribo, que elas eram de um povo, que elas eram de uma etnia. Então, elas eram marcadas no seu povo. Você já talvez já viu que tem um povo lá na África que coloca uma bolacha, um prato no beiço. Então, você olha lá e fala, aquela tribo tal, o outro tem o pescoço alongado. Na época, tinha as pessoas que tinham os seus ouvidos, né, os seus orelhas furadas para identificar que elas eram escravas. Então a marca simbolizava. Então você via uma pessoa determinada marca, você falava, esse é escravo. Essa pessoa é de tal lugar. Essa pessoa é de tal etnia. Então ela identificava exatamente a quem aquele povo era estabelecido, de qual região que ele é. E Deus, ele criou isso. Deus, ele criou uma marca para identificar o seu povo. Deus, então, ele estabelece, então, um corte na carne chamado circuncisão, na onde era cortado o prepúcio masculino, né? E ali, então, era cortado, e as pessoas que faziam esse corte na carne, elas eram identificadas, então, como o povo de Deus, como pessoas que eram pertencentes a um Deus, a um povo, o povo de Yahvé, o povo de Javé, o povo de Israel. Todo o povo que era o povo de Javé, o povo de Israel, deveria ser circuncidado. Se eu quisesse fazer parte daquele povo, e eu fosse estrangeiro, eu teria que passar e fazer a circuncisão, senão eu não seria aceito. E é por isso que você vai ler o Antigo Testamento, você que está lá fazendo a leitura anual, você que está fazendo a tua leitura bíblica, você vai ver que era até um termo para referenciar pessoas que não eram de Deus. Eles falavam, esses incircuncisos. Quando Davi chega diante do Golias, ele fala, quem é esse incircunciso? Quem é esse cara que não é de Deus? Quem é esse cara que acha, nós somos o povo, nós somos aqueles que pertencem a Deus. Quem é ele para afrontar o povo de Deus? Quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem a marca, que não é dos nossos? Então a marca, a circuncisão, era para mostrar que o povo tinha uma aliança com Deus, era pertencente a um Deus, e um Deus que cuidava do seu povo, zelava, sustentava esse povo. Então a marca identificava que o povo de Israel, a circuncisão, o corte na carne, no prepúcio masculino, identificava que aquele povo era do Senhor Jesus. Mas quando vem Jesus, ele ressignifica, ele traz uma nova aliança. E ele traz uma nova marca, um novo selo, uma nova identidade para o seu povo, que agora não era mais na carne, mas era no interior. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas
faziam corte, faziam símbolo da aliança, mas não necessariamente elas tinham a conduta ou elas eram pertencentes literalmente de coração a esse Deus, eles se envolviam com outros deuses. Então, quando Jesus vem, agora ele estabelece então uma nova marca, um novo selo sobre aqueles que acreditam nele para ser o seu povo. E esse selo, essa marca agora é a marca da promessa, é o selo do Espírito Santo. Esse é o selo agora que é feito no Novo Testamento através da nova aliança de Jesus, aonde ele derrama o seu Espírito e aqueles que recebem o seu Espírito, eles são marcados, mas não na sua carne, mas no seu coração. A tal ponto que esse selo, essa marca, traz para nós uma identidade, que nós falamos, eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, eu pertenço a um Deus na qual eu fui selado, na qual eu fui marcado, na qual eu tenho o Espírito Santo do Senhor. E o que isso tem de novo? O que isso tem para nós hoje? Eu quero ler um texto. Na verdade, são 2 versículos, e eu quero dar o contexto, explicar um pouco e trazer algumas lições, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler do 21 ao 22. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Diz assim: Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que estava por vir. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nessa noite de ceia, Pai, Senhor, convidamos o Teu Espírito para vir selar e marcar os nossos corações de tal forma, Pai, que a gente saia daqui diferente. Pedimos, Deus, que o Senhor ministre as nossas vidas, traga a revelação da Tua palavra e enche o nosso coração da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a segunda carta aos Coríntios, na verdade, tem muitas pessoas que acham que é uma terceira carta, que é um compilado de cartas de Paulo, que foi uma junção de cartas. Mas ele escreve essa carta para ele reafirmar e tratar algumas questões que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. E ele queria, então, trazer maturidade para essa igreja. E uma das questões que está em jogo era a autoridade apostólica de Paulo. As pessoas olhavam para Paulo e Paulo estava sofrendo, padecendo por causa do evangelho, havia passado por várias tribulações, várias questões, ele está agora com escassez de recursos, então era uma pessoa pobre nesse sentido, era um apóstolo pobre, era um apóstolo marcado, chicoteado, apedrejado. Então as pessoas começaram a olhar para ele e falar, eu acho que esse cara não é de Deus. Porque como é que alguém sendo de Deus, como é que alguém que se diz ser apóstolo, sofre, é pobre, é desse jeito? Então Paulo, ele começa e ele vai começar a fazer uma defesa nos primeiros capítulos da sua autoridade, dizendo que ele não se recomendou a ele mesmo, mas que foi o Espírito Santo, ele que fundou essa igreja. Se não fosse ele, nem a igreja de Corinto existia. E ele começa então o capítulo 1 dizendo o seguinte, olha, nós passamos por um monte de tribulação, é verdade. Nós passamos por situações difíceis, depois leia o capítulo 1 inteiro. Nós passamos por momentos de provação, momentos tão difíceis que nós achamos, agora eu vou para a glória. Agora acabou. Agora o meu tempo se encerrou e eu estou indo para o Senhor. Ele achou, em alguns momentos, se a gente ler a carta, que ele achou que ele ia morrer. De tanta tribulação, de tanta dificuldade que ele estava passando. E ele era apóstolo, ele era um servo de Jesus, ele era uma pessoa que amava a Deus. E quando ele chega no final do capítulo 1, ele vai trazer esses versículos, e eu achei muito interessante. Porque ele vai dizer o seguinte, ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Paulo vai querer ensinar para aquela igreja, ele está dizendo para aquela igreja, que o importante, aquilo que faz com que a pessoa permaneça firme em Cristo, não é a sua condição financeira, não é a sua condição de saúde, não é a sua condição que ela está vivendo naquele momento, mas é através do poder de Deus, da unção do Espírito que faz com que ela fique firme na fé. O selo, a marca de Deus, faz com que nós permanecemos firmes. E é isso que Paulo está falando. Olha, nós passamos por um monte de provação.
Nós fomos atribulados, mas sabe por que a gente está firme? Porque nós temos a unção do Espírito, nós temos o selo, a marca de Deus. Deus se apropriou de nós e eu pertenço a Ele. É por isso que eu estou firme, pela graça e pela ação do Espírito na minha vida. E sabe, queridos, eu vou aprendendo que muitas vezes nós passamos por um monte de tribulação, por um monte de dificuldade, por um monte de questões. E a gente vai se dando conta que muitas pessoas não permanecem firmes na fé. E não é que elas não permanecem firmes por condições talvez favoráveis ou desfavoráveis da vida, mas é porque ela não tem a marca, o selo do Espírito. Obrigado, Daniel. Não tem o selo, a marca do Espírito Santo. Outro dia eu estava fazendo uma viagem, uns anos atrás, eu fui numa conferência em São Paulo, uma conferência de missões. E no carro foi eu, o falecido pastor Antônio, nosso pastor de missões, foi o pastor Tiago, acho que foi o pastor William, eu não lembro se tinha mais alguém, estava eu lá também. E a gente foi, né? Fomos fazer essa viagem, fomos lá e foi uma bênção, louvor com o Ademar de Campos. Pastores do Brasil todo trazendo a palavra, foi uma unção só, nós estávamos lá numa igreja espetacular, recebendo da melhor palavra que poderia ser oferecida, de um louvor maravilhoso. Pegamos o nosso carro, entramos dentro do nosso carro e viemos em viagem embora. E nós estávamos também num excelente carro, era um Honda Civic, um carro bom. Né? Quando a gente fala Honda, né? Honda Civic, você fala, esse carro é bom, é um carro que eu gostaria de ter, né? É um carro legal, assim. E nesse carro, então, que tinha ar-condicionado, tinha banco de couro. Então, imagina, a gente está no carro, o pastor Antônio tinha ficado em São Paulo agora na volta, tá eu, carro só com pastores, no excelente carro, com ar-condicionado, vindo de uma conferência. E nós estamos lá, então, usando o ar-condicionado, e acontece como aconteceu aqui, o ar-condicionado pifa. Ele estava calor, eu falei, meu Deus, o ar-condicionado não funciona, e apertava os botões, não funcionava. Pô, vamos baixar o vidro. Baixamos o vidro. Uns vidros ficou na metade, os outros a gente tentou voltar, não voltava, falou, os vidros também não estão funcionando. Eu falei, gente, tá apagando o painel. E a gente dirigindo a 110 na BR. Eu falei, ó, esse carro é direção elétrica, sei lá, se pifar o que é eletricidade aqui... Eu falei, para o carro agora. E eles falaram assim, não, acho que dá para a gente tocar até algum posto, alguma cidade. E a gente começou a ficar doido. E, de repente, o ar não funcionava, o vidro não funcionava, o painel desligou. Eu falei, Senhor, agora eu entrego o meu espírito para o Senhor. Está na tua mão agora, Senhor. E a gente foi, conseguimos parar num lugar, o carro parou e não ligou mais. Acabou. Mas não tinha o que fizesse pegar, não dava para pegar tranco, não tinha o que fazer. Tivemos que ligar para o seguro e voltar embora. E sabe, queridos, naquele momento a gente tinha pessoas de Deus dentro daquele carro. A gente estava voltando de um momento especial com Deus, de uma conferência. A gente tinha um excelente carro, com todos os adjetivos não, mas todos os acessórios que a gente gostaria de ter, um banco de couro, um ar-condicionado, um som, alguma coisa assim. Pessoas ali que servem a Deus, mas tudo isso não era capaz de gerar energia para o carro chegar no seu destino final, em Curitiba. Não tinha como, acabou a energia, acabou a bateria, acabou, sei lá se era o alternador, não sei, não entendo essas coisas de carro, mas só sei que não teve como, não teve jeito. E sabe, às vezes, a gente começa a achar que as coisas, elas favorecem a nossa vida cristã. E a gente pensa assim, não, mas eu tenho um bom emprego, não, mas eu vou agora, minha família está melhorando, eu vou melhorar a minha família, não, mas é a minha questão da minha saúde. E a gente fala, não, e a gente participa, às vezes, de bons cultos, momentos de louvor gostosos, de uma célula, mas vem as tribulações e muita gente não chega no destino final, fica no meio do caminho. Porque a energia do Espírito, a força de Deus, que nos mantém firmes, não há. Não tem o selo, não tem a marca. E sem a marca, você pode ter tudo, mas você não terá o essencial para permanecer firme nos momentos de tribulação. Você pode ter banco de couro, você pode ter tudo que você sonhar ou imaginar, mas só a força de Deus nos faz ficar firmes. Sabe o que a gente precisa nesses tempos de aflição?
Eu não sei quais são as tribulações que você tem vivido. Quais são as dificuldades na tua casa. Quais são os desafios financeiros que você enfrenta. Mas eu quero te dizer, o que vai fazer a gente chegar no final da nossa corrida de fé, que vai fazer com que a gente chegue na porta do céu, não são essas coisas, são o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a marca de Deus. É a marca do Espírito que faz com que a gente fique firme em Cristo durante os momentos de dificuldade. E é por isso que pessoas têm ficado no meio do caminho. Não é porque elas não tentaram, ou porque elas não quiseram. É porque faltava o essencial, a força de Deus. A força de Deus. A força que nos move, a força que nos sustenta nos momentos de calamidade. A força que vem do Espírito Santo. Tem muita gente que tenta suprir o selo e a marca do Espírito. E quando vier as tribulações, não vai dar certo. E é por isso que um ministério, uma igreja, ela não permanece, por mais boa estrutura que ela tenha. Por mais que estivesse funcionando todos os ares condicionados. Por mais que ela possa ter as melhores tecnologias, o melhor ambiente, as melhores cadeiras. Porque o que faz uma igreja ficar firme em Cristo é o poder do Espírito Santo. E é por isso que muitas igrejas na Europa viraram bar e viraram biblioteca, porque elas tinham uma estrutura gigante e maravilhosa, mas elas perderam a força que vem de Deus. Literalmente, arriou a bateria. Perdeu a força. E sabe, talvez você chegou nesse culto e você está como o carro, a sua bateria está arriada. Você está arriando, você está se perdendo, e começou a dar problema, e a tribulação veio, e você viu que agora o limpador não funciona. E agora o som não funciona, e agora o ar-condicionado não funciona, agora o vidro não funciona. Deixa eu falar, o que nós precisamos é do poder do Espírito Santo de Deus. Deus nos trouxe nesse lugar, queridos. Está vindo aqui, ó, pai. Quer pregar. Assim tá correndo ali. Fazendo Cooper. O que nós precisamos é do poder do Espírito, é da marca do Espírito. A pergunta que eu faço é, você tem essa marca? Você tem esse selo que te traz força? E deixa eu te falar. Oi, filhinha. Pode ficar tranquilo, gente, que aqui é... Ela vai tocar bateria agora. Cadê o Madison para ensinar ela? Mas sabe, queridos, muitas vezes eu estou aqui hoje... Benção, né? É bom que fica registrado esses momentos, né? Para depois a gente olha e fala assim, olha que delícia, né? Que gostoso. Mas sabe, queridos, muitos momentos da minha vida, eu senti a minha bateria falhando, eu estava arriando. Eu não estava aguentando mais. E teve momentos de eu querer desistir. E falar, Deus, deu, esse negócio deu. Eu vou comprar um trailer e vender salame no meio da rua. Sabe, coisa defumada, assim. O que passa na cabeça de um ser humano? Eu falei, Deus, não aguento mais, deixa esse negócio. Não tem mais força, eu não consigo mais. Quer saber? Para mim, deu. E nesses momentos, o que eu não queria continuar, eu não queria permanecer, eu não tinha força, eu não tinha nem vontade. Mas o que fez com que eu permanecesse, estou aqui hoje, não foi porque em mim havia algum tipo de habilidade ou força, mas foi porque o Espírito Santo fez com que eu permanecesse firme em Cristo nesses momentos. É porque a marca do Espírito não permite que a gente se perca. E ele pega a gente pelo braço e fala, a gente vai continuar sim. Você não vai ficar no meio do caminho, porque ele é a nossa força. Quando a gente não aguenta mais, quando a gente está querendo desistir, quando a gente já está com um monte de preciso, e mesmo que a nossa vontade seja, talvez não continuar, de repente a gente sente um ímpeto, uma força que nos carrega. E a gente não sabe como a gente passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, e a gente fala, como é que eu sobrevivi a isso? E é exatamente isso, é porque há uma marca que sustenta os filhos de Deus, dizendo, você é minha propriedade, e aquele que é meu eu não largo. E sabe o que nós precisamos nessa noite, queridos? É do Espírito Santo de Deus.
Eu oro aqui, aí Deus pode derramar graça e fazer maravilhas de bens, de situações, mas deixa eu te dizer, nada disso vai fazer com que a gente chegue no final. O que faz a gente chegar no final é a marca do Espírito Santo. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: o Espírito Santo de Deus quer te marcar nessa noite. Quer te marcar, queridos. Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que a marca do Espírito, a marca, o selo da promessa, nos diz quem nós somos. Paulo está dizendo que ele sabia a quem ele pertencia. Vocês estão falando que eu não sou apóstolo. Vocês estão falando que os outros aí, esse super apóstolo, esse pessoal que apareceu aí, porque eles têm dinheiro, porque eles têm fama, eles são de Deus. Mas eu sei quem eu sou. Paulo está dizendo que ele sabe quem ele é em Cristo. Ele sabe a marca que ele carregava. Ele tinha marcas que diziam quem ele era. E ele dizia, e ele fala nos seus testemunhos: eu sei. Porque quando eu estava no caminho de Damasco, o Espírito Santo de Deus me marcou. O Senhor Jesus apareceu em mim e Ele mudou a minha vida. Quando eu estava naquela casa, Ele mandou Ananias e os meus olhos estavam cegos e de repente eu comecei a ver. E Deus falou ao meu coração. Ele tinha marcas de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus havia selado ele, então ele sabia. Não importava o que a igreja de Corinto pensava a seu respeito, falou a seu respeito. Ele fala: eu sei quem eu sou. Eu tenho uma marca. Eu sei, o Espírito Santo de Deus, com poder e ousadia, se move. A marca do Senhor. Quem aqui tem cicatriz? Mas acho que todo mundo, né? A gente tem cicatriz de alguma coisa que a gente fez, provavelmente criança às vezes, de algum acidente, de alguma cirurgia, né? E é interessante que toda cicatriz, a maioria delas, vou dizer 95% das cicatrizes que eu e você temos, nós sabemos contar a história, não é verdade? A pessoa chega e fala assim: ei, que é essa marca aí? O que você fez? Ah, essa aqui? Aí ele começa a contar: essa aqui é quando eu estava andando de carrinho de rolemã. Rapaz, perdi o freio, estava numa ladeira. Quando eu vi, eu estava capotando, caí dentro de um córrego, enfiou um graveto no meu braço, essa marca que eu tenho. E fala com orgulho, não é? Você carrega aquelas lembranças. Eu tenho uma na coxa que parece o símbolo da Nike. Eu fui subir num portão quando eu era criança, minha mãe estava numa cela, dentro de uma casa, fazendo um culto. E aí, como eu Pedrinho assim, eu dei minha escapada e tal, subi no portão, escorreguei, era aqueles portão de lança, fiquei pendurado. Né? Olha como você conta. Eu tirei sozinho, saí, apareci tudo ensanguentado, com shorts rasgados. A gente conta com um certo orgulho algumas cicatrizes, né? A gente carrega porque é a nossa história. A gente lembra como foi feito. A gente arremete a um símbolo de algo que nos aconteceu, que nos marcou. Talvez marcou aquela cirurgia, você fala a cirurgia, como aconteceu. Ou talvez é a marca da cirurgia do teu filho, então você carrega aquilo como um sinal, como um símbolo. E essas cicatrizes, então, elas nos trazem história. Nosso corpo foi marcado. E a gente lembra daquilo que aconteceu. Queridos, essa marca do Espírito sobre a nossa vida é como se fosse uma cicatriz, na qual a gente olha para aquilo que Deus fez e nós nos lembramos que nós somos dele. E nós temos uma história, e nós fomos selados, e nós fomos marcados, e isso garante quem eu sou. Quem o Mateus é? Eu sou filho amado de Deus. Por quê? Porque um dia o Espírito Santo de Deus mudou a minha vida. Um dia o Espírito Santo de Deus marcou a minha vida. Um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo, e eu, como eu sempre conto no Salmo 51, e naquele dia ele me selou, ele me marcou, e eu tenho essa história, e eu conto essa história, eu carrego em mim as marcas daquilo que o Espírito Santo de Deus fez. E isso me traz convicção de quem eu sou. Você já fez uma pergunta assim para você mesmo? Será que eu vou para o céu se eu morrer? Ou já pensou que Deus não amava por causa das tribulações que você estava passando? E você começou a se perguntar: será que realmente eu tenho alguém? Será que eu não estou sozinho, desamparado? Quando acontecer isso, nós precisamos olhar para as marcas do Espírito na nossa vida. Pela marca da promessa.
na qual eu sei a quem eu pertenço. E eu digo, eu sou o povo de Deus, eu sou propriedade de Deus, eu sou propriedade de Jesus. Eu tenho um selo, eu tenho uma marca na qual Ele me garante que eu sou dele e Ele é meu. Ah, mas a tribulação, mas a doença, eu sou do meu Deus, eu tenho uma marca. Ah, mas você caiu, você pecou, mas Deus me perdoa, eu tenho uma marca, Ele morreu, a aliança. Eu fui selado, eu sei de onde Ele me tirou. E sabe, queridos, o que tem faltado nos nossos meios, nos nossos dias, são a gente ter a marca do Espírito que nos traz confiança, dizendo, eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, eu carrego em mim as marcas do Espírito, a marca da santidade, a marca da conversão, a marca que o Espírito Santo de Deus faz e testifica que eu sou propriedade dele. Ah, mas está difícil, são tantas tribulações. Olhe para Deus e fala, eu sou do meu Deus. Sabe o que sustenta um cristão numa guerra como está acontecendo na Ucrânia? E ele perder tudo, família, casa, perder a sua pátria, é ele poder olhar e dizer, eu pertenço a Deus. Ah, mas tá... Eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca. Olha o que diz em Romanos 8, 15 e 18. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O Espírito em mim diz, Paizinho, Papai, e ele testifica, eu sou de Deus. Queridos, eu não sei como é que você está nessa noite. Talvez você tenha perguntas, talvez você não sabe para onde você vai, mas deixa eu te falar, Deus quer te marcar e Deus quer trazer convicção a tal ponto de você olhar e falar, eu sou de Deus. Eu tenho uma promessa, eu tenho um paizinho, o Espírito testifica que Deus me ama. Nós precisamos, porque nos momentos de tribulação, virão as dúvidas, virão os questionamentos, e você terá que olhar para a marca da promessa e falar, eu tenho um Deus, eu sou propriedade de Deus. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala, você é propriedade de Deus. Deus quer te marcar. Te marcar. E a marca do Espírito, Paulo vai falar, ora, o que Deus faz em nós, que faz com que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Queridos, o Espírito Santo é a marca que nos garantem as promessas de Deus. É o Espírito da promessa. É o Espírito que nos sela e nos garante que nós somos co-herdeiros, co-participantes. Nós fomos selados. E nós agora que fomos marcados por Deus, nós temos um passaporte para a eternidade. Quando você chegar na porta do céu, Ele não vai perguntar assim, quais são os teus feitos? Quais são as tuas conquistas? Em que bairro que você morou? Como é que foi a tua desenvoltura? Como foi as suas aplicações? Como é que foi? Ele vai perguntar o seguinte, cadê a marca do passaporte? Cadê a marca da promessa? Porque essa é a garantia da vida eterna. Esse é o selo que nos garante como co-herdeiros, co-participantes de Cristo, para entrarmos na glória do nosso amado. São a marca de Deus. Deus olha para a terra. E Ele olha para o seu povo e Ele identifica, lá no portão tem um povo que é meu, lá no Santa Quitéria tem um povo que é meu, lá na Ucrânia tem um povo que é meu, e Ele vai identificando pela marca do Espírito. Não é pela bandeira, não é pela cor do cabelo ou dos olhos, é pela marca. E nós vamos entrar no céu pela marca do Espírito. Queridos, Deus está vindo buscar a sua noiva que foi selada e marcada, porque Ele vai olhar e Ele vai levar para Ele a sua propriedade. Aquilo que não é dele vai ficar. Já parou para pensar nisso? Quando a gente lê Apocalipse, a gente vai ver que pessoas que têm a marca vão subir.
e pessoas que têm a marca da besta vão ficar. E muitas pessoas ficam perguntando, qual é a marca da besta? O que será que é? E já foi falado várias teorias durante vários anos. A verdade é que passa década e passa séculos, essas teorias elas mudam, porque as pessoas tentam identificar qual é a marca da besta. Mas deixa eu falar, não importa qual vai ser a marca da besta, porque se eu tenho a marca do Espírito, eu estou garantido para entrar. O que vai ser a marca é a marca de quem não é de Deus. É simples assim. Ah, mas qual que vai ser? Eu não sei, eu já tenho a minha marca. A minha marca é a garantia que eu vou entrar no céu. A tua, meu querido, você tem que garantir a tua. Garante a tua entrada lá, né? A entrada do Espírito que testifica. Então, queridos, a gente não tem que se preocupar com o final dos tempos nesse sentido. A gente tem que entender se eu tenho a marca, se eu tenho o selo, porque se eu tenho, eu vou entrar no céu. Eu vou ser salvo, eu sou salvo. A garantia, há uma promessa da aliança, há uma promessa que o sangue do Cordeiro me perdoou e que garante a minha entrada na eternidade. Garante a minha entrada nos céus, no portão da glória. Porque Deus vai olhar para o Mateus e ele vai falar, ei, tu é aquele cara lá, né? Ele não vai pedir o meu currículo, o meu histórico escolar. Ele vai falar assim, você tem a marca do Espírito. Ele não vai olhar para os minhas glórias e os meus erros. Ele vai olhar para a marca do Espírito. E vai falar, esse foi comprado com precioso sangue. Ele vai olhar o sangue de Cristo. Ele vai olhar a marca da promessa. E nós, então, entraremos na glória do nosso Deus. Eu não sei você, mas chegará um dia que a gente vai adentrar aqueles portões. Mas eu quero perguntar para você, você tem a marca? Você tem a marca, você foi selado. Você tem esse Espírito que testifica dentro de você que você é dele. Você tem esse Espírito que quando você pensa em ficar no meio do caminho, de repente ele vem e te levanta. Ou talvez você chegou aqui, você se sente cheio de temor, está com a sua bateria arriada e você não sabe, você tem certeza. Deus quer nos marcar em nome de Jesus. E que cada um de nós, os nossa casa, os nossos filhos possam receber o selo do Espírito. Que testifica, que sela e que comprova a herança e as promessas de Deus. E que a gente possa, então, ser selado pelo poder do alto, em nome de Jesus, a unção do Espírito. Sermos ungidos, nosso coração ser habitação de Deus. E eu e você sermos propriedade dEle. Amém? Deus quer fazer de você propriedade dEle. E deixa eu te falar, propriedade de Deus não é lote abandonado. A propriedade de Deus é cuidada, zelada, suprida, sustentada pelo poder do Altíssimo. Você está se sentindo desamparado? Deus quer colocar uma estaca, um marco na tua vida e falar, você agora é meu, deixa que eu cuido de você. Não vai ter mais grama, lagarto, cobra no terreno, não. Eu vou ficar roçando, vai ficar bonitinho. Porque nós somos propriedade do Senhor Jesus. Queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. E a gente vai se preparar para esse momento de ceia. Queria convidar você, querido, a ficar de pé no seu lugar. Você fechar os teus olhos nesse momento. Deus nos trouxe nesse lugar para selar, para marcar a nossa vida. Sabe que você veio participar? Você não veio participar de mais um culto. Deus nos trouxe nesse lugar para que a gente fosse marcado e a gente jamais se esquecesse da ação e do poder dele sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos tomar por propriedade, ungir e derramar o seu Espírito sobre os nossos corações. Esse Espírito que é a nossa força, que nos mantém firmes, essa unção que não nos permite desfalecer no meio das tribulações. É esse Espírito que testifica que eu sou propriedade do Senhor. É esse Espírito que garante a minha entrada na eternidade, que garante a minha entrada nos portões celestiais. É a ação do poder do Espírito Santo. É a ação do poder do Espírito Santo. E, queridos, Deus te trouxe aqui, eu não sei como é que está o teu coração hoje, mas Deus quer te marcar. Deus quer te selar e Ele quer derramar um poder sobre a tua vida que você não vai ficar na beira do caminho.
Ele vai cuidar de você, ele vai ser sua propriedade. Deus quer mudar a tua história, Deus quer te marcar com o precioso sangue de Jesus, que é o símbolo da nova aliança, a marca da promessa. Por isso, queridos, eu quero que você feche os teus olhos e comece a pensar nessa palavra. Queria que você pensasse nessa palavra, nisso que a gente está falando. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus viesse marcar o teu coração, a tua vida. Viesse a te encher da convicção e você se tornasse hoje propriedade do Senhor Jesus. E se você está nesse culto e você fala, pastor, eu quero ser marcado hoje. Eu quero, Deus, ter essa marca, eu quero que o Espírito Santo faça morada na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo transforme o meu coração. Eu não quero ficar no meio do caminho, eu estou passando por tribulação e eu estou querendo desistir, mas Deus, eu quero que a tua marca hoje na minha vida. Eu quero receber o teu Espírito Santo. Eu quero, Deus, mais de ti. Eu quero ter a garantia da minha entrada no céu. Se você talvez tem medo, você tem certeza, você tem medo da morte, tem medo do que vai acontecer hoje, Deus quer te selar, Deus quer te marcar. E eu quero orar pela tua vida.